Olá, boa noite. Mais um dia para falarmos do nosso livro Uma Vida com Propósitos. Dia 9, dia de hoje. Dia 9 do livro. Uma vida com propósitos. Eu sempre falo no singular, mas é no plural, né? Vocês estão vendo. Propósito, ele é mais que um. Na verdade, o propósito, ele é uma rota, né? Onde você caminha. Você caminha em adoração, você caminha em propósito. E ele é no plural. Por quê? Porque durante essa nossa rota de vida, o nosso propósito ele vai modificando ao longo do caminho, ao longo do tempo, ao longo do tempo de relacionamento com Deus. Nós vamos amadurecendo e esse propósito ele vai se modificando. Nós vamos mudando as nossas atividades, mas a nossa rota, que é o que? Nos caminhos do Senhor, ela continua a mesma, com os princípios, com os valores. E hoje é um dia importante para nós, então aqui temos aí, né, o coração e que nós pensemos no alto, né, nesse momento que a gente tem passado aí com as eleições, né, e que cada um, né, dos candidatos estejam em consciência, né, com aquilo que Deus quer para a vida de cada um deles, porque Deus tem propósito em todas as coisas, né? Tem propósito em todas as pessoas, assim como eu, como você, Deus fez, né, todos os políticos e resta a nós, né, pedir misericórdia, né, para que eles tenham consciência, que eles tenham conexão, né, com o alto, para que a vontade do Senhor agrade, né, o maior número de pessoas, porque quando a gente vota em uma pessoa, a gente não vota por nós mesmos, né? Nós votamos em prol de uma nação, né? A nação que é o nosso povo, né? E que as pessoas, né, e todas essas autoridades, né, que vão ser nomeadas, elas sejam tementes ao Senhor, para que o seu povo se alegre, né? E falando em alegria, o tema de hoje, que é o dia 9, é o que faz Deus sorrir? Será que nossas atitudes, né, estão fazendo Deus sorrir? Hoje eu vi uma pessoa e comentei com meu marido. Que pessoa maravilhosa. Sabe quando você consegue enxergar o próprio Jesus na pessoa? E aquilo ficou muito forte comigo, eu não a conheço ainda, mas algo nela, a gente consegue perceber a essência de Deus ali na pessoa, né? E isso é muito maravilhoso. E um dia eu quero ser assim. Que as pessoas olhem para mim e lembrem do Senhor. E ontem a gente falou dos tipos de adoração. O que é uma adoração verdadeira, uma adoração genuína ao Senhor? Não é nada para mim, né? É para Deus. Não é nada para nós. É para Ele que nos criou. Adoração é mais que música. Se a gente for olhar pelo significado da palavra, né? Adoração, ela é beijar a face de Deus. E olha que coisa mais linda. Adorar, seja em qualquer situação, o que você fizer, se for para Laiane, minha prima, puxar saco, né, Laiane? Obrigada, linda. E espero um dia ser, na verdade. Viu? Obrigada pela sua consideração aí. E estamos aqui, né, para fazer Deus
sorrir conosco, né? Porque o tempo inteiro nós queremos adorar Ele, né? Que se nós caímos, que a gente levante logo, né? Com o espírito de adorador, que com o seu amor, né? Transbordado em nós, a gente consiga voltar para a rota, para essa rota que faz, além de agradar, né? Tirar sorriso do nosso Criador. Então vamos lá para o dia 9, mais um dia. O que faz Deus sorrir? Em Números 6:25 diz que o Senhor sorria para você. Em Salmos 119, 135 diz: sorri para o teu povo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Está em Efésios 5:10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. Quem é essa pessoa? Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. Falo que a história de Noé é uma das mais conhecidas, né? As criancinhas, né? De 3, 4, 5 anos, elas conhecem a história de Noé, elas já viram, né? Pelo reino dos animais, né? A história de Noé ela é muito marcante. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Está em Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Então vamos lá para esses 5 atos. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Inclusive isso é um mandamento, né, de Deus para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você, um relacionamento. E foi para isso, né, que nós fomos criados. E Deus quer se relacionar conosco. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Ele é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo de sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o primeiro e maior mandamento. Está em Mateus 22:37. Engraçado que eu refletindo aqui nessa frase, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Se a gente for partir toda essa instrução, ame o Senhor de todo o seu coração. Deus fala conosco através do nosso coração. Então, isso aqui é a parte espiritual.
de toda a sua alma. A alma, já está claro, né? De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todo entendimento é o quê? Isso aqui está no cérebro, na parte do corpo, né? Então, ame o Senhor em todas as esferas, no corpo, na alma e no seu espírito. Isso aqui veio aqui para mim agora, então toma nota aí, viu? Que eu quero receber essa anotação também. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de que algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Eu não sei você, mas nós temos dificuldade em obedecer, né? Se a gente não ouve a instrução e não discerne o porquê que a pessoa quer que nós façamos aquilo, muitas vezes a gente não faz. E eu me incluo nisso. Se muitas vezes eu não entendo a instrução, muitas vezes eu deixo o quê? De obedecer. Mas quem está perdendo? Eu mesma. Então que isso fique de reflexão para nós, né? Porque Deus, ele dá o segundo passo quando a gente dá o primeiro. E se a gente questiona e não executa, a nossa vida ela vai estar paralisada ali. E se muitas vezes a gente fala, mas Deus não está comigo. Será? Será que você não se omitiu diante de uma instrução que Deus já te disse e você não executou? Imagine esta cena. Um dia, Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas, quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigante que salvará você e os animais. E aqui é um grande desafio, né? Num lugar que nunca havia chovido, né? A nutrição da terra ela vinha por baixo, ela não vinha pela chuva, ela não vinha por cima. E Noé construiu um barco em mais de 100 anos. Imagina isso. Imagina as pessoas que estavam ali ao redor criticando, né? Ah, mas você vai fazer um barco? Que função vai ter, sendo que aqui nunca choveu, né? Se é que ele sabia o que era um barco, né? Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvida em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas, confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Está em Salmo 147:10. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva. Ano após ano, ele era implacavelmente criticado como louco, que pensava ouvir a voz de Deus. Ele foi considerado louco antes, né, da obra ser manifestada, né, porque depois a gente sabe o resultado, né, que esse louco ele virou o quê? Um gênio, né, e um gênio o quê? Temente a Deus, não é? Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração.
Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E Deus é detalhista, né, gente? Então, Noé é o quê? Ele foi sensível e obedeceu em cada detalhe, né? Em cada instrução, sem questionar. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada de lado e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é o que? Devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Fica aí a pergunta para você. Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar ou hesitar. Não embrome, nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é o quê? Obediência. É desobediência, desculpa. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo o que lhe manda fazer. Se ele é soberano, né, sobre todas as coisas, quem somos nós, né, para questionar as instruções dele? A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. É aquela coisa, né? Muitas vezes a gente quer entender todo o processo, mas nós não vamos entender todo o processo. Se a gente obedece, a gente pode olhar para trás, né, e ver que aquilo deu certo. E aí o discernimento vem. Mas o discernimento ele não vai vir antes, muitas vezes. E o que Deus quer é que nós que confiamos na palavra dele, na instrução dele, e executamos o que ele está pedindo. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Isso me fez lembrar até das palavras da bandeira, né? Ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, né? Depois vem o progresso. Não queira ver o progresso se você não está em ordem, se você não está organizado, se você não recebeu a instrução correta, se você não executou as instruções corretas, né? O progresso, ele vem o quê? Depois da ordem. Então, cabe a nós organizar, ter a fonte correta no temor ao Senhor para que as coisas sejam executadas, né? Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as quais consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Está em Salmos 102. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu obedecerei até o fim da vida.
Salmo 119, 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Então, o que ele justifica aqui? Se você ama a Deus, você obedece. É simples assim, não tem que questionar, não tem que entender, não tem que ver o fim. É simplesmente fazer, né, aquilo que ele está pedindo para fazer. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa oração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor. Hebreus 13:15. Em um sacrifício de gratidão, louvamos a Deus porque Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo depois de eu ter casado com Kay, quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um de seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, expressando nosso prazer com sua refeição. Isso funciona de duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma deliciosa refeição, eu elogiava minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. Adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós, e então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça suas coisas que foram determinadas, que os humanos fizeram. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os criei.
Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente a outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Se somos seres únicos, e Ele nos modelou, nos resta agora modelar, como Ele é e fazermos o quê? Fazermos igual a Ele, Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Você é único. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado para um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Está em Isaías 45:9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro, sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante, diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Isso aí, dona Estefânia. E muitas pessoas, elas querem separar essa questão espiritual da área física, natural. Não tem como separar. Não tem como arrancar o lado espiritual de nós, por exemplo, porque tudo que Deus fez em nós é para a honra e glória do nome dele. Então, se eu faço no natural, no espiritual também eu estou glorificando o nome dele. E se eu faço com a habilidade que ele me deu no natural, ele espera que eu o glorifique no espiritual. Então não tem como você separar um ser triuno, separar em esferas específicas. A gente separa em esferas específicas, no caso, para estimular. Exemplo, eu quero estimular o meu corpo, eu vou comer saudável e vou fazer uma atividade física, vou cuidar da minha saúde. Na mente, eu vou ler livros, eu vou ler a Bíblia, A gente faz essas divisões para pontuar o que é necessário em nós desenvolver. Mas na hora que nós somos seres humanos, o nome ser, já fala o quê? Ele compreende as 3 esferas, espírito, alma e corpo. Então tudo que Deus colocou em nós, seja na área física e emocional, e o espírito ativado, é para que tudo gere transformação e esse espírito seja o que? Exaltado. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons.
nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Aqui ele fala, né, dos 5 sentidos, né? Ou seja, quando você usa os 5 sentidos, né, usufrui em gratidão desses sentidos, nós estamos fazendo o quê? E os sentidos, ele está no nosso corpo, né? O nosso corpo sente, o nosso cérebro interpreta, mas continua sendo no corpo. E isso que, essas sensações e a nossa gratidão por elas, glorifica a Deus, né? Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quem é mãe aí observa o seu filho dormindo? Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas e desobediência por parte deles, mas adormecidos pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e isso me fazia lembrar do quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que eu os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se fosse a única pessoa do mundo todo. A palavra fala, né, que Deus, ele zela por nós até quando dormimos, né? E aqui mostra isso, né? Falando da experiência como pai, né, aqui dos filhos. Deus vigia o nosso sono, né, e nos guarda, nos protege. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Então aqui é uma perspectiva diferente, né, que o autor faz. Quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Então, a visão vai ser o quanto da minha vida agrada a Deus e não o quanto eu vou agradar pela vida que eu levo, né? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz, lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Está em Salmos 14, 2. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo de vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo de vida, mas aqui, ó, ou se você já descobriu, né, seu objetivo de vida. E nessa caminhada aqui, né, com
com esse livro de propósitos, aqui o autor nos dá uma dica, né? Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida. Então, qual é o objetivo da sua vida? Eu não sei se material, se emocional, o que é, né? Mas ele deixa a dica aqui, ó. O objetivo de vida é ser agradar a Deus em todas as coisas, né? E para finalizar, hoje o capítulo foi mais extenso, né, que os outros dias. Tema de reflexão: Deus sorri quando confio nele. Você confia nele? Se você confia nele, Deus está sorrindo para você agora. Aquela famosa piscadinha, né? Ele está de acordo com o que você tem vivido. O versículo para memorizar que está em Salmo 147:11. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Vamos ler de novo? O Senhor se agrada, fala alto aí comigo, repete aí. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. É isso, Lu. E para meditar, considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? E aqui eu acrescento também, além de confiar, né, a obedecer. O que você, ou melhor, em que área da sua vida você pode pensar assim que a sua vida deu uma estagnada, que aquilo não está avançando? Eu quero que você faça uma reflexão de lembrar lá atrás o que Deus te falou sobre aquilo. E se existe algo que você não obedeceu. Às vezes a gente fala que confia na teoria, mas na prática a gente não obedece ao chamado dele, aquilo que ele já nos instruiu a fazer. Porque às vezes Deus não colocou aí a segunda peça, né, desse tabuleiro de dama, vamos falar assim. O tabuleiro de dama é você, avança uma casa e ele avança outra, não é? O jogador. Então, pode ser que essa outra peça não esteja em movimento porque você ainda não andou com a sua. O que você, diferente de Noé, né, que Noé obedeceu nos mínimos detalhes, não cumpriu? Fica essa reflexão para nós, porque a gente quer arrancar esses sorrisos do nosso Pai. A gente quer, além de agradar, a gente quer arrancar sorrisos dele. E essa palavra nos motiva, né, a andar debaixo, né, dessa autoridade, que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita e ela é soberana sobre as nossas vidas, porque se temos um manual, né, além da palavra dele, nós temos um manual que é a própria palavra. Então, além de termos essa conexão com ele em espírito, a gente tem a leitura, nós temos a instrução, e aqui em algumas partes fala que tem coisas que a gente nem precisa orar para fazer, que se a gente já conhece os princípios, essa já é a instrução de Deus para nós. Eu não preciso esperar uma resposta dele, não preciso falar que vou orar por aquilo, porque ele já me instruiu que é para realizar. Então, que a partir de hoje, né, se tem algo aí que você não cumpriu 100%, né, nos detalhes, que você volte para sua fonte, para sua origem, né, e você execute aquilo que ele já te pediu, aquilo que ele já te instruiu. E se tem algo que ainda não foi revelado, que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração nessa noite, tá bom? Que vocês tenham um descanso aí abençoado e que nessa próxima semana nós possamos conhecer mais de Deus, aprendamos a confiar mais nele e obedecer mais
a Ele. Tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus. Obrigada por hoje estarem aqui comigo. Tá bom? E vamos comigo, não quero ficar aqui sozinha não. Um beijo. Tchau, tchau.